Olá, tudo bem? Eu sou o Bispo Ricardo e agora você vai acompanhar conosco mais um culto realizado aqui na Renascer Vila Matilde. Eu estive ministrando a palavra, pessoas foram muito abençoadas, eu tenho certeza que Deus vai falar com você também. Então agora, abra o teu coração e vamos juntos acompanhar mais este culto poderoso aqui da Vila Matilde. Deus te abençoe. Vamos receber a palavra. Abra a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 21, versículo 22 até o versículo 33. Que Deus abençoe você que está acompanhando e recebendo essa palavra pelo canal do YouTube também. Que essa palavra seja bênção na tua vida. Por este tempo, Abimeleque ficou ao comandante do seu exército. Disseram a Abraão: Deus está, olha o que eles falaram para Abraão, leia em voz alta. Deus está com você em tudo o que você faz. Portanto, aqui nesse lugar, jure por Deus que você não enganará a mim, nem o meu filho, nem o meu neto, e que tratará a mim e a terra em que você tem morado com a mesma bondade que eu tratei você. E Abraão respondeu: eu juro. Mas Abraão repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que os servos deste haviam tomado à força. E Abimeleque disse: não sei quem fez isso. Além do mais, você nunca me falou nada e eu não tinha ouvido nada a respeito, a não ser hoje. Então Abraão pegou ovelhas e bois e deu a Abimeleque, e os dois fizeram uma aliança. Abraão pôs à parte 7 cordeiras do rebanho, e Abimeleque perguntou a Abraão: o que significam essas 7 cordeiras que você pôs à parte? E Abraão respondeu: você receberá das minhas mãos as 7 cordeiras, para que me sirvam de testemunho de que eu cavei este poço. Por isso aquele lugar foi chamado de Berseba. Fala comigo, Berseba. Porque ali os dois fizeram um juramento. Assim fizeram uma aliança em Berseba. Depois Abimeleque ficou ao comandante do exército, voltaram para as terras dos filisteus. Leia o 33. E Abraão plantou uma tamargueira em Berseba, e invocou ali o nome do Senhor, o Deus eterno. Pode sentar-se, por favor. Glória a Deus. Nós precisamos de fazer esse pacto, que é, na verdade, uma aliança com a prosperidade. Há muita gente que ele até inconscientemente, ele tem uma aliança com aquilo que não tem nada a ver com a bênção de Deus. A Bíblia fala em Provérbios 10 que a bênção de Deus enriquece e não traz dores, não traz desgosto. O que isso significa? Que muitas vezes por atitudes, por alguns tipos de compromissos assumidos, a pessoa acaba fazendo uma aliança com aquilo que não vai prosperá-la. Isso acontece muitas vezes com sociedades, que a pessoa não orou, não buscou a Deus, agiu na euforia da carne, e a precipitação se tornou um roubo, e depois a pessoa se arrependeu e pagou um preço por isso, por uma decisão que ela deveria não ter tomado e tomou, e uma série de razões, porque a Bíblia fala sobre o jugo desigual. O que é um jugo desigual? É assim, vou explicar para vocês tecnicamente o que significa na Bíblia. O jugo era uma espécie de canga. Imagine uma estrutura de madeira que era colocado sobre o pescoço dos animais, para que eles ali ficassem presos e aquela canga pudesse os conduzir, e aquilo era amarrado num carro de bois, tipo um arado ou alguma coisa que fosse levar algum objeto pesado, geralmente no campo para arar a terra. E aí colocavam-se geralmente 2 bois, um do lado do outro, com aquela madeira que é o jugo, a canga. E eles então caminhavam e puxavam o arado. Agora imagine colocar um boi e um cavalo na mesma canga. Ia dar certo? Por quê? Um é maior do que o outro. Estava o quê?
desigual. Daí a origem da palavra bíblica do termo jugo desigual. Não é julgo, não é de julgar, julgo, que é peso, que é estrutura, ou até mesmo responsabilidade. O jugo desigual, portanto, é quando as pessoas não têm a mesma medida. Elas não estão no mesmo tamanho, não estão equiparadas, seja na fé, seja nos princípios, até mesmo nos objetivos. E aí, esse jugo desigual vai fazer com que as coisas deem errado. E isso é que muitas vezes as pessoas fazem. Elas formam pactos, alianças que vão trazer grandes dores para a sua vida. E nós precisamos de estabelecer em atitudes e comportamentos um pacto com a prosperidade de Deus. Quando alguém fala, eu não vou dar certo, ela está fazendo um pacto com o quê? Com o espírito de derrota. Quando a pessoa fala, eu não tenho capacidade, ela está fazendo um pacto com a sua deformação, porque ela tem uma baixa autoimagem. Quando a pessoa, ela abre a boca para invejar alguém, ela está fazendo um pacto com o espírito de inveja. E ela está admitindo para ela mesma que, como ela não consegue ter aquilo, ela quer que o outro também não tenha. E ela está se autodestruindo. Tem gente que faz o pacto com a miséria, porque é na maneira de se comportar, de pensar, de falar, e tudo na vida dela reflete miséria. Miséria moral, miséria espiritual e miséria pessoal. Então, nós precisamos vigiar, porque Jesus falou, vigiai e orai. E Paulo fala, cuidado, aquele que pensa que está de pé, veja para que não caia. Então, em tudo, queridos, desde as coisas pequenas, como por exemplo, você tem lá um sofá na tua casa, e o sofá está rasgado, e você deixa aquilo lá, indefinitivamente, e aí até brinca no buraquinho e vai aumentando a rodela. O que é isso? Sabe o que é isso? Está se acostumando com alguma coisa que está associada com a miséria, irmãos. Eu não tenho dinheiro para comprar um sofá, mas você pode remendar aquele negócio pelo menos. Você pode colocar uma manta por cima. Você pode dar uma aparência melhor. Você pode passar uma tinta nessa parede que não vai cair o braço. Você pode pregar esse quadro na parede, que o prego vai sustentar. Pode de vez em quando dar uma lavada nesse tênis que você está andando há 2 anos e tirar a aparência de sujeira. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Às vezes em coisas pequenas, nós vamos habilitando o espírito de miséria. E sabe qual é o problema? Que a gente acaba se acostumando e passa por cima. Não é? De repente, vamos imaginar que tivesse aqui um buraco no chão daqui da igreja. Aí eu passo o primeiro dia e falo, caramba, tem um buraco aqui. Amanhã eu passo, putz, tem um buraco aqui. Depois de amanhã, sabe o que vai acontecer? Eu já nem vou mais ligar para esse buraco. Porque os meus olhos já se acostumaram com aquilo. E aí eu simplesmente passo por cima. Sabe o que está acontecendo? Estou me acostumando, estou me associando com aquilo que não está atraindo prosperidade da minha vida. Tudo na tua vida tem que atrair prosperidade. Você não precisa andar de Rolex no pulso, não, irmãos. Você pode comprar um Cássio mesmo que está tudo certo. Você não precisa andar com roupa de marca. Não é isso que eu estou falando. Mas você tem que refletir prosperidade. Às vezes tem casa de multimilionário que parece uma favela. E tem casa de pessoas humildes que a casa reflete prosperidade. Porque a prosperidade ela tem que refletir em tudo. Em você, na maneira que você se apresenta, na maneira que você vai trabalhar, naquilo que é até a gaveta da tua casa. Tudo, irmãos. Aonde tem bagunça, Deus não está presente. Deus age na ordem, na decência.
Então eu estou falando aqui alguns pequenos exemplos de como muitas vezes nós nos acostumamos e estamos nos colocando em um jugo desigual. E nada disso é pacto com prosperidade. Abraão, ele era um homem que havia recebido uma palavra. Deus falou lá em Gênesis 12, Abraão, eu vou te abençoar por onde você for. Amém? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão, aonde você pôr as mãos vai prosperar. Isso era uma bênção de Deus sobre Abraão. E permanece até hoje sobre os judeus. Difícil você ver um judeu pobre, né, irmãos? É ou não? Judeu, a grande maioria, é cheio de dinheiro. Porque isso também é parte de uma herança espiritual que Abraão recebeu como o homem que deu origem à nação de Israel. Porque Deus é imutável no que Ele põe sobre as pessoas. Então, Abraão tinha essa marca de prosperidade. Fala comigo, eu quero ter essa marca de prosperidade. E era tão forte na vida dele, que Abimeleque, rei dos filisteus, que teoricamente deveria ser inimigo de Abraão, ele procurou Abraão e falou, Abraão, é o seguinte, é o texto que você leu comigo aqui no começo, né? Eu reconheço que tudo que você faz, Deus te abençoa. Então, eu quero fazer uma aliança com você. Eu quero fazer um pacto com você. E ali eles formam o quê? Um pacto de prosperidade. Eles formam uma aliança, porque o que Abimeleque queria era receber a prosperidade que havia em Abraão. E isso é algo espiritual, irmãos. Porque Gálatas 3:13 diz lá que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. 14, leia em voz alta, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé, o Espírito prometido. Aleluia. Sabe o que eu quero te dizer? Que em Cristo Jesus, a maldição da miséria já foi quebrada. Em Cristo Jesus, nós temos direito de receber a bênção de Abraão. Que bênção é essa? A bênção da prosperidade, irmãos, amém? E você tem direito à bênção de Abraão, você tem direito à bênção da prosperidade, e aquilo que era esse pacto que Abimeleque fez com Abraão, é um pacto que em Cristo Jesus nós temos direito de viver, você tem direito de prosperar a prosperidade de Abraão, amém? Em nome de Jesus. Então, primeiro, entenda que lá em Berseba era o lugar aonde o pacto foi feito. Sabe o que era Berseba, irmãos? Berseba era um deserto, era um lugar seco, mas lá havia um poço de água. E Abraão encontrou aquele poço, porque quem tem espírito próspero, até no deserto ele tem tipo um radar espiritual, ele vai encontrar as oportunidades. E Abraão encontrou um poço de água no deserto. E ele cavou. Abimeleque quis lá tomar ele. Teve uma briga. Abimeleque falou, não, Abraão, é teu. E eles fizeram um pacto em Berseba. Ele entregou as 7 ovelhas. Porque, diga comigo, quem tem aliança com a prosperidade, até no deserto, vai ter sucesso. Amém? Até no deserto, vai ter sucesso. Então, primeiro, quando tudo parece perdido, Deus vai te mostrar uma saída. Amém? Você já se sentiu perdido alguma vez na vida? Você já se sentiu sem direção? Quando tudo parece perdido, irmão, Deus tem uma saída.
Lá em Gênesis 21, vamos direto no versículo 14. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada, pegou um pão, um odre de água, pôs tudo sobre as costas de Agar, deu-lhe o menino e o despediu. E ela saiu andando, sem rumo, pelo deserto da onde? Pelo deserto de Berseba. Lembra Berseba, o lugar do pacto? Berseba. Continue lendo. Quando acabou a água que havia no odre, Agar colocou o menino debaixo de um arbusto e, afastando-se, foi sentado em frente, a uma distância de um tiro de arco. Distância de um tiro de arco, tipo assim, uns 100 metros. E ela ficou de longe, porque dizia: assim não verei o menino morrer. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino. E do céu, o anjo de Deus chamou Agar e lhe disse: o que você tem, Agar? Não tenha medo, porque Deus ouviu a voz do menino, lá onde ele está. Ponha-se em pé, levante o menino, segure pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos, e ela viu um poço de água, e indo até o poço, encheu o odre de água, e deu de beber ao menino. Quem era Agar? A escrava de Abraão e Sara. Lembra a história? Sara não podia ter filho, ela teve uma ideia mirabolante de Abraão se deitar com ela e ter um filho dela e tomar para si. Deu tudo errado. O menino começa a crescer, o nome dele é Ismael. Sara fica com inveja, aquele rolo, e ela manda Agar embora. E Abraão, ele pega então Agar, o menino Ismael, põe um odre nas costas e fala: ó, vai embora. Aquela mulher, ela ficou desesperada. Ela não tinha dinheiro, ela não tinha bens, ela não tinha estudo, ela era uma escrava, e com um filho pequeno, caminhando e vagando pelo deserto, sem direção. E ficou tão grave a situação dela, que ela colocou o menino debaixo de uma árvore, e ela ficou distante, porque ela não queria ver o filho dela chorar. Sabe qual era o choro de Agar? Eu não quero ver o meu filho morrer de sede no deserto. E ela ficou de longe, chorando, vendo o menino sentado, devia ter uns 4, 5 anos, desesperada. E é tão impressionante a palavra, porque do céu bradou um anjo, e o anjo falou para Agar: eu não ouvi a tua voz, eu ouvi a voz do menino. Eu ouvi o choro do menino, eu ouvi o choro do inocente, que não tem nada a ver com esse rolo que vocês fizeram aí. Eu ouvi a voz do inocente, e eu estou trazendo um livramento. Agar, abra os olhos. E quando ela abre os olhos, o que ela enxerga, irmão? O poço de água em Berseba, no lugar do pacto. Amém? E em nome de Jesus, Deus quer que você abra os teus olhos. Você às vezes se sente sem saída, você faz das tuas lágrimas o teu alimento, e você fica num sentimento contrário contra você mesmo, e fala: meu Deus, não tenho o que fazer. Querido, do céu vai bradar o anjo, porque Agar tinha um filho Ismael, que foi rejeitado por Sara, só que Deus colocou uma promessa sobre ele. Mesmo sendo um filho bastardo, ele se tornou um grande povo, porque ele foi gerado por Abraão, amém? E ele era herdeiro de Abraão. Então, em nome de Jesus Cristo, você tem o poder desta herança. Deus tem um lugar de Berseba para a tua vida. Então, ainda que pareça perdido, abra os teus olhos, Deus vai te mostrar. Tem um poço de água para saciar a tua sede e para te levar a viver coisas grandes, porque Deus te chamou para ser grande em nome de Jesus. Amém? Em segundo, depois de enfrentar oposições e guerras profissionais, você é aquele que vai encontrar um lugar para prosperar na terra. Amém? Gênesis 26, 22. Partindo dali, Isaac cavou ainda outro poço, e como por esse não houve conflito, deu o nome de Reobote e disse:
Porque agora o Senhor nos abriu espaço e nós vamos o quê? Prosperar na terra. Levanta tua mão direita e fala: agora, esse ano de 2023, agora eu vou prosperar nessa terra. Eu vou prosperar nessa terra. E dali, Isaac foi para onde? Para Berseba. Estão entendendo a palavra aqui, irmãos? Na mesma noite, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus de Abraão, não tenha medo, porque eu estou com você. Eu te abençoarei, te multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão meu servo. Então Isaac levantou ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou sua tenda, e os servos de Isaac abriram um poço. Aonde? No lugar do pacto da prosperidade, amém? No lugar que Abraão havia erguido um altar. E é assim, querido, quantas vezes nós passamos por guerras profissionais, por perseguições, por inveja. Alguém aqui já foi alvo de inveja profissional? Alguém já quis puxar teu tapete no teu trabalho? Alguém já ficou infeliz com o teu sucesso? Alguém que você contou, você achou que ele ia aplaudir, ele quis enfiar uma faca nas costas? Alguém já entulhou o teu sonho? Já entulhou o teu poço? Alguém já falou vai dar errado isso que você está falando? Querido, Isaac passou por tudo isso, só que ele continuou cavando os poços. E a palavra de Deus é: não se importe com os opositores, continue trabalhando por aquilo que você crê. Continue trabalhando e perseverando naquilo que é o teu sonho, e não dê voz para os invejosos no teu caminho, ainda que entulhe os teus poços. Continue, persevere, vá cavando, porque chega uma hora, querido, que você encontra Reobote, que é o lugar que o inimigo não vai te atacar mais, o lugar de prosperar na terra, e Deus vai te levar para Berseba, amém? Porque chega o momento em que você vence as guerras profissionais, para encontrar um lugar de prosperidade, amém? E eu profetizo, você vai viver esta palavra. Eu não sei as guerras que você tem enfrentado, as lutas que você tem passado, e às vezes parece que portas estão se fechando, mas hoje o Espírito Santo está te dizendo: não desista de você mesmo, não desista dos teus projetos, continue firme. Você está debaixo de um pacto de Abraão, e você vai chegar em Berseba. Deus vai te fazer prosperar, amém? Porque tem dois momentos: o momento da guerra e o momento que eu venço a guerra para prosperar. E Deus vai te fazer viver o segundo estágio de Isaac, porque você vai chegar em Berseba em nome de Jesus. A tua empresa vai chegar em Berseba, o teu sonho vai chegar em Berseba, a tua conta bancária vai chegar em Berseba, os teus projetos vão chegar em Berseba, porque eu sou daquele que não desiste. Eu tenho um pacto com meu Deus em nome de Jesus Cristo, amém? E Deus tem um poço de Berseba para a minha vida, aleluia. E terceiro, fala: eu vou viver o sonho que eu achava impossível. Pensa num sonho impossível aí. Bispo, é impossível eu comprar um apartamento, porque hoje o que eu tenho é nem um gato para puxar pelo rabo. Bispo, eu queria tanto um carro, mas hoje tenho dinheiro nem para comprar o parafuso da roda. Tantas coisas que nós sonhamos, e elas muitas vezes parecem impossíveis para nós. Só que você está debaixo de uma palavra, Lucas 1,37. Não há impossíveis para Deus, em todas as suas promessas. Creia nessa palavra que eu estou te falando. Pode ser impossível para você, mas não é para Deus, irmãos. Fala comigo: o impossível está no homem, nunca está em Deus. Nunca está em Deus. Abraão viveu o impossível, ele não podia ter filho, com 100 anos ele gerou. O impossível estava no homem, mas não estava em Deus. E Abraão sabia desse poder de Deus. Abraão conhecia esse poder de Deus. E quando você tem essa convicção no teu coração, querido, você vai voar para prosperar. O teu negócio vai acontecer. A venda vai sair, porque a dificuldade vai se deparar com um homem que tem fé e crê que Deus pode. E para quem crê que Deus pode, querido,
nada para a vida dele. Você entende o que eu estou te falando? Se você crê que Deus pode, a luta não vai te parar, o diabo não vai te parar, o invejoso não vai te parar, a dificuldade financeira não vai te parar, você vai continuar. E a mensagem do Espírito Santo é: continua, querido. Aliás, pisa no acelerador, porque não há impossíveis para Deus em todos os seus sonhos. Gênesis 45, fica de pé já no teu lugar, que eu já estou acabando. Gênesis 45, 26 fala: e lhe disseram: José ainda vive, e é governador de toda a terra do Egito. Com isso o coração ficou como que sem bater, porque não podia acreditar no que diziam. Mas quando eles lhe contaram tudo o que José havia falado, e quando ele viu as carretas que José havia mandado, chegando para levá-lo para o Egito, fala comigo, o espírito de Jacó, o pai deles, reviveu, aleluia. Há coisas na tua vida que vão começar a reviver no teu coração, querido. Há sonhos que vão começar a reviver na tua vida. E Israel, que era Jacó, disse: basta, o meu filho José ainda vive, irei ver antes que eu ainda morra. Aleluia. E Gênesis 46, 1 fala que Israel partiu com tudo o que possuía. E ele chegou aonde, irmãos? Ele chegou em Berseba e ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, o seu pai. Amém? Jacó achou por coisa de 15 anos, porque os irmãos mentiram, que José tinha morrido. E ele amava José. Mas o que ele não sabia é que José havia se tornado governador no Egito, e que havia uma fome na terra, e todos iam para o Egito buscar alimento. Quem estava lá governando? José. E os irmãos foram comprar comida, descobriram José. E quando eles voltaram, Jacó já era um homem idoso, ele já era muito velhinho, mas ele tinha aquilo, falou: meu Deus, meu filho morreu. Era uma tristeza, um luto. E os irmãos falaram: pai, José está vivo. Ele falou: é impossível, meu filho morreu. Não, pai. E quando chegou a cavalaria do Egito, irmãos, mandado por José na casa de Jacó, Jacó falou: basta. E o espírito dele reviveu. Meu Deus do céu, irmãos, que esse ano coisas que estavam mortas na tua vida possam reviver em nome de Jesus, amém? Que os teus olhos possam voltar a brilhar pelos sonhos, pela prosperidade, pela tua família, pela vida espiritual, pela igreja, pelo ministério, seja lá pelo que for. Mas nós precisamos de fazer os nossos olhos brilharem e reviver os nossos sonhos, deixar o nosso interior reviver. E quando Jacó sai de casa, ele para onde, irmãos? Em Berseba, ergue um altar, e ele vai encontrar o seu filho, tão amado, depois de tantos anos. E em nome de Jesus, eu não sei quantos anos, parece que algumas coisas morreram dentro de você, mas eu quero te falar, Deus é poderoso para transformar em uma possibilidade de milagre na tua vida, amém? E ainda vão bater na tua porta para dizer: chegou a hora de você viver o teu impossível, chegou a hora de você desfrutar daquilo que você achava que não ia viver mais. E às vezes a gente julga que não tem mais idade para algumas coisas. Querido, fala assim: Deus está só começando comigo. Amém? Deus está achando que você vai morrer nesse desertão aí, irmão? Deus está só começando com você. Amém? E você vai viver os sonhos, você vai viver promessas. Basta somente, querido, você perseverar e você invocar o poder desse pacto. Eu tenho um pacto com a prosperidade, e você trabalhar por ela todos os dias da tua vida, com todas as tuas forças, crendo, superando as dificuldades, passando por cima das adversidades, porque você tem pacto com prosperidade, não com miséria e desgraça. Amém?
E eu só quero encerrar essa palavra te dizendo, o último versículo que nós lemos na introdução, diz assim, que quando Abimeleque fez um pacto com Abraão, o que Abraão plantou em Berseba? Uma tamargueira. Lembra que a gente leu juntos? E ali Abraão plantou uma tamargueira. Tem um dito popular, que é árabe, que diz assim, quem planta uma tamargueira nunca vai colher tâmara. Alguém já ouviu isso? Não? É um dito. Sabe por quê? Tamargueira produz tâmara, o fruto tâmara. Sabe por quê existe esse dito popular? Porque uma tamargueira, quando é plantada, leva de 80 a 100 anos para começar a dar fruto. Então quem planta uma tamargueira dificilmente vai em vida provar do fruto da árvore que ele plantou. Hoje, com toda a tecnologia, eles conseguiram acelerar um pouco o processo. Mas naquela época, levava às vezes 100 anos para dar o primeiro fruto. Sabe o que Abraão estava fazendo? Estava plantando pelo seu futuro. Ele estava colocando em Berseba uma bênção chamada a bênção geracional da prosperidade. Repete comigo, eu tenho na minha vida, em Jesus Cristo, a bênção geracional da prosperidade. Amém? Deus fez um pacto de prosperidade com Abraão. Quem bebeu da água do poço? Agar, Ismael, o seu filho. Quem bebeu do poço? Isaac, seu filho. E quem bebeu do poço? Jacó, o seu neto. Porque a bênção de Abraão era geracional de Berseba. Ele furou aquele poço, mas foram os seus filhos, os filhos dos seus filhos, que desfrutaram do pacto da prosperidade. E eu encerro esta palavra te dizendo, você, os teus filhos, os filhos dos teus filhos, vão viver debaixo do pacto da prosperidade, que você tem uma aliança com Jesus Cristo, queridos. Em nome do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Você está semeando pela tua casa. Os teus filhos não vão sofrer o que você sofreu. Quem aqui já passou por necessidade financeira muito grande? Levanta a mão. Eu profetizo que os teus filhos não vão viver isso que você viveu. Amém? Porque você tem um pacto com Deus, querido. Você tem um pacto com a prosperidade. E os teus filhos não vão viver isso. Os teus netos não vão viver isso. Porque a bênção é até 1000 gerações. Eu sou aquele que já plantei uma tamargueira no deserto, amém? Você é esse. Você é aquele, querido, que Deus tem um futuro de prosperidade. Então toma posse dessa palavra, porque é muito forte o Espírito Santo de Deus ministra nessa noite, queridos. Amém? Levanta a tua mão e ora. E pede a bênção do Espírito Santo. Meu Deus, a unção do Espírito Santo está derramada sobre nós. Aleluia, Senhor. Que Deus te abençoe, querido, nessa palavra. Você foi ministrado por esta palavra poderosa que eu tenho certeza que tocou o seu coração. Quer nos conhecer mais? Acesse o Instagram Renascer Vila Matilde ou também pelo YouTube Renascer Vila Matilde, aqui na Rua Maria Carlota 856. Você pode nos conhecer de segunda a sexta às 20 horas, são os nossos cultos, e aos domingos 8, 10, 16 e 18 horas, eu, a minha esposa, a Bispa Fernanda e todo o nosso corpo de pastores e oficiais, estamos com muita alegria esperando por você e pela tua família. Deus te abençoe, até mais, tchau, tchau.